Olha, Chico, viemos até o Cine conversar com a coordenadora, a Emília Leone, que vai falar sobre algumas questões relacionadas ao Cine de Nova Mutum, sobre a questão de vagas, mas também um outro assunto preocupante é em relação a um site que utiliza o nome do Cine e está cobrando do público que procura informações desse Cine. Que é bom frisar que o Cine de Nova Mutum não cobra nada, mas esse site está cobrando e está dando muita confusão para quem procura, é isso? Isso mesmo. Na realidade, nenhum posto do Cine ele cobra absolutamente nada. Todos os serviços do Cine, de uma maneira em geral, inclusive do de Nova Mutum, claro, estão ligados ao MTE e são totalmente gratuitos, seja para o empregador ou para o empregado. Só que existe um site que não tem nenhuma relação com o Ministério do Trabalho, não tem nenhuma relação com nenhum dos cines, que é um site chamado cine.com.br, na realidade não é nem o nome, né, mas é o endereço da URL, é um site privado, é uma agência de empregos privada, é uma agência que cobra, a pessoa deixa o currículo, ele cobra um valor X para que ela possa deixar o seu currículo e depois ele cobra uma taxa, se eu não me engano, os primeiros recebimentos dessa pessoa. O Cine não tem nada disso, a pessoa vem aqui por agendamento, porque ainda estamos começando, obviamente, a pessoa vem, ela faz o cadastro, o sistema ele faz ele gera um perfil dessa pessoa, ele faz um cruzamento de dados com as vagas disponíveis e aí nós emitimos uma carta de encaminhamento dessa pessoa para essa vaga. Tudo é absolutamente gratuito, para um e para outro, empregado e empregador. Então, o que acontece? Esse site privado, essa agência de empregos, está oferecendo uma série de vagas disponíveis que não tem absolutamente nada a ver com o nosso Cine. E isso está gerando uma expectativa muito grande nas pessoas que acabam chegando até nós, enfim, crentes que vão encontrar uma série de vagas, mas se a gente observar atentamente, inclusive essa agência de empregos, tem vagas que estão cadastradas ali há anos, que a gente também não tem nenhum controle, a gente não sabe se são vagas fictícias, se são vagas reais, enfim, a gente só tem que frisar isso. O site correto hoje é o site Emprega Brasil, é um site novo, é um sítio que começou agora, se a pessoa clicar, inclusive no site antigo, que era o maisemprego.gov.br, ela vai encontrar, vai ser direcionada para esse Emprega Brasil. Então só existe isso, não tem cine.com nem .com.br, isso não tem nada a ver conosco. O Cine foi inaugurado no dia 3 de maio, quase um mês, alguns empresários já estão procurando, fazendo algumas, cadastrando as vagas, já estão disponíveis essas vagas, mas uma outra situação é a questão do critério. Existem alguns critérios para preencher essas vagas? Claro, cada empregador, quando nos procura, ele escolhe uma lista de especificações e de critérios. O que a gente está observando, muitos empregadores exigem o mínimo do ensino fundamental completo, alguns exigem experiências anteriores comprovadas em carteira, outros não. Mas isso varia muito de empregador para empregador. Agora, o que a gente realmente observa e que talvez a gente espera que sirva como estímulo para os jovens e para todas as pessoas de uma maneira geral é buscarem a formação, né? Buscarem cursos, a gente tem cursos gratuitos, a gente tem, enfim, uma série de possibilidades aí ligadas à própria prefeitura, de assistência social, de projetos. Então procurem fazer cursos, procurem se capacitar. Quanto mais capacitados estivermos, mais chances teremos de vagas melhores. E falando de oportunidade, tem algumas vagas aqui que você vai passar agora para os nossos telespectadores. Temos sim. Nós temos aqui, eu vou pegar aqui para ler direitinho para não cometer nenhum erro. Então nós temos aqui hoje uma vaga de vendedor, tá? Nós temos, eles oferecem, enfim, seguro de vida, oferecem um bom salário, é para trabalhar na realidade com vendas de pneus e câmaras de ar. Tá? Eles, na realidade, estão exigindo um mínimo de experiência na função e experiência em carteira. Tá? Nós temos também uma vaga de auxiliar de limpeza, que seria para limpeza de loja, de estoque, de organização. Eles exigem também uma experiência na função e experiência comprovada em carteira. Nós temos uma vaga de zelador, que não está exigindo nenhuma experiência anterior na função, nem em carteira, que faz parte de uma limpeza geral de um mercado. Temos também uma vaga de açougueiro,
tá? Que está exigindo também já uma experiência anterior, experiência em carteira. E temos 2 vagas que na realidade nós vamos fazer até uma seleção, uma pré-seleção aqui no Cine, no dia 29 e no dia 30, na realidade 29, 30 e 31 aqui no Cine, que seria uma vaga de borracheiro de máquina agrícola, né? Máquina de grande porte. Então tem que ser uma pessoa de preferência que tenha tido já uma experiência na função, não precisa ser uma experiência comprovada em carteira, mas é uma atividade que exige força física, que exige dedicação, porque são máquinas de grande porte, então não pode ser qualquer pessoa que vá operar, tem que ser uma pessoa que esteja realmente disposta e que já tenha um mínimo de experiência, né? E nós temos também uma vaga de operador de secador que também vai passar por essa pré-seleção aqui, 29, 30 e 31, os interessados, porque também ela exige um mínimo de experiência na função. Também não estou exigindo comprovação em carteira, mas seria realmente para prestar apoio na operação de secagem de grãos, operar o secador, registrar, fazer o fechamento de registro de silo, operar equipamentos como estufa. Então tem que ter alguma experiência já anterior. Essas 2 funções, de borracheiro e de operador, que são 2 funções para máquinas agrícolas, para trabalhar e viver em fazenda, elas oferecem uma série de benefícios, mas a gente pede realmente que as pessoas nos procurem cientes de que tem que ter essa experiência anterior. Não adianta vir um borracheiro de carro, um borracheiro de bicicleta, tem que ser alguém que realmente tenha uma experiência anterior na função. A gente vai receber essas pessoas no dia 29, 30 e 31, se houverem interessados, para a gente fazer uma pré-seleção aqui antes da entrevista com o empregador.